Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Paz. Meus irmãos e minhas irmãs, terminado os dias do tempo pascal, com a solenidade de Pentecostes, domingo passado, eis que nós retomamos o tempo comum para iniciar, podemos assim dizer, o segundo tempo, né? O segundo tempo do tempo comum, que é o tempo mais longo. Por isso, esse domingo, que seria para nós o 9º domingo do tempo comum, na verdade, voltamos ao tempo comum com a solenidade da Santíssima Trindade. E por ser solenidade, como o próprio nome diz, celebramos, com o status de solenidade. Às vezes as pessoas perguntam, padre, por que tem algumas missas que acendem essas velas aí na parede? É isso. Somente quando é solenidade. Solenidade é o grau máximo na liturgia católica da importância, daquele mistério que está sendo celebrado. E por isso, então, em todas as solenidades do ano, nós lembramos que esta igreja é consagrada ao Senhor, que este altar é ungido e consagrado para a celebração eucarística, que esse lugar é templo santo, casa do Senhor, casa de oração. E desta forma, então hoje, esta solenidade, que é um dos dogmas mais importantes da nossa fé católica, o dogma da Santíssima Trindade. Muitos falam em estudar, refletir, aprofundar, compreender, para entender a Santíssima Trindade. Olha, não é querer te desanimar não, mas teólogos dos maiores naipes já entraram nessa tentativa e é impossível, meus irmãos, Jamais nesta terra, neste mundo, com a nossa razão humana, a gente será capaz de entender a Santíssima Trindade. Como que pode? O 3 em 1, como que é 1 e é 3, mas é 1 ao mesmo tempo? É 3 ou é 1, padre? Afinal de contas, resolve. São 3 deuses? Não, é um só Deus, mas são 3 pessoas? Não, mas então como que pode ser 1? Está além da nossa capacidade de compreensão, por isso nós chamamos de mistério, mistério da fé. Assim como o mistério da Eucaristia. Como pode que Jesus está ali naquele pão? É mistério. Deus falou e é assim, a gente crê. Ou crê ou não crê. A decisão é sua. Mas a Trindade nos ensina muito. Perceber que o mistério da Trindade não foi uma revelação dada assim, de uma vez, de uma hora para outra. Não. Deus foi revelando a Trindade Santa, o seu ser, progressivamente, por etapas, pedagogicamente. Tanto é que quando a gente olha para o Antigo Testamento,
que a gente vai ver lá? Um Deus único. Eu sou o único Deus, e até um Deus assim ciumento, que não aceitava que o seu povo adorasse outros deuses, outras divindades. O monoteísmo sempre foi uma marca, e continua sendo, claro, no cristianismo, mas na fé judaica, isso é muito forte. O nome do Senhor que nem pronunciado poderia ser. O nome Yahvé só poderia ser pronunciado pelo sumo sacerdote uma vez por ano no templo. Mas esse Deus que é uno, que ainda no Antigo Testamento não se sabe que tem um filho e que há um Espírito Santo. Falava-se de um Espírito de Deus, mas como um atributo, como um aspecto, uma qualidade de Deus, e não como uma pessoa divina. Então essa revelação vai sendo progressiva, e o ápice da revelação nos é dada com Jesus. Jesus que também não chega e gente, eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou o Filho eterno. Não. Jesus começa a revelar a sua pessoa, a sua origem divina, também aos poucos, progressivamente. Lembra lá quando Jesus, no dizer do povo, quem sou eu? Uns é o profeta, outros é... E para vocês? E aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Jesus falou, não foi a carne que te... Isso é uma revelação, é um mistério que o Pai te concedeu te revelar, porque agora é a hora do mundo conhecer. Por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te darei as chaves do reino dos céus. Então aí a pessoa de Jesus, como não só um homem, como não só um profeta, como não só alguém que Deus escolheu para ser um filho dali para frente, não. Mas Jesus como o Filho eterno, que sempre existiu, mesmo antes de se encarnar no ventre de Maria, desde que o Pai existiu, o Filho já existia com o Pai, constantemente e eternamente sendo gerado pelo Pai. Como nós vamos rezar no credo, gerado, não criado, consubstancial, da mesma substância do Pai. Até aí tudo bem, o Pai e o Filho, mas e o Espírito Santo? Somente depois que Jesus sobe para os céus, que Ele envia o Espírito Santo, Pentecostes, é que aí a igreja vai começar, auxiliada pelo Espírito Santo, a ter essa compreensão. Quem é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas uma só substância. E tanto é que Jesus, quando manda batizar, vai dizer, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Essa é a fórmula. São Paulo, na segunda leitura, vai dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Vocês já ouviram isso aqui em algum lugar? Sim ou não? Aonde? Na missa, na saudação inicial que o padre fala. Da onde que veio? Está aqui, São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o amor de Deus, mas no caso de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Por isso nós sempre na missa iniciamos em nome da Trindade. Esses cantos que a gente canta, eu até ensino, às vezes tem que corrigir, não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não, está errado, isso é heresia. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Não são 3 nomes, é um nome: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente vai
tendo essa compreensão desse mistério, dessa graça de Deus. Moisés, ele sobe ao monte. Olha que coisa interessante. Lembra da história de Moisés? Libertou o povo, estão lá no deserto. Tá, agora eu vou dar a lei. Deus falou. Moisés sobe no monte, aquela experiência toda. E aí Deus dá os 10 mandamentos. Moisés desce. Quando ele chega lá embaixo, o que ele encontra? Quem lembra disso? O povo, em vez de estar lá naquela expectativa, sedento das leis de Deus, pela primeira vez nós teremos um Deus que nos dará suas leis. Não vamos precisar seguir os deuses estrangeiros. Moisés desce lá da montanha, o povo está na idolatria, adorando um bezerro de ouro, dançando, fazendo farra, enchendo a cara. Olha, qual que foi a reação de Moisés? Ele ficou com tanta raiva que quebrou as tábuas da lei. Que desgraça desse povo. Quebrou as tábuas da lei. Então surtou, né, coitado. E aí ele dana, claro, com o povo pede perdão, o povo se arrepende. E aí Moisés vai o quê? Amolece o coração. Ei, povo de cabeça dura. E Moisés vai a Deus pedir perdão pelo povo, não por ele, porque quem errou foi o povo, não foi ele, né? Moisés levantou-se, ainda era noite, subiu no monte Sinai, levando consigo as 2 tábuas de pedra em branco, porque as 2 primeiras ele tinha quebrado. O Senhor desceu da nuvem e permaneceu com Moisés. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade. Moisés curva-se e se prostra. Senhor, se eu gozo do teu favor, eu te peço, caminha conosco. Embora este povo seja um povo de cabeça dura, povo de cabeça dura, Senhor, mas perdoa as nossas culpas, perdoa os nossos pecados, acolhe-nos como propriedade tua. E Deus novamente dá os 10 mandamentos. Que atitude bonita de Moisés, que missão. Ele que poderia até se revoltar, ficar do lado de Deus, não querer mais nada com aquele povo. Pelo contrário, ele assume os pecados do povo como seu. Não, a minha missão é essa mesmo, é carregar essa cruz. Esse povo de cabeça dura é o povo que Deus me deu, fazer o quê? E aí ele vai e se humilha, ele se prostra, ele chora, ele intercede. A gente vê nisso aqui muito o sacerdote, né, gente? É isso. Porque o sacerdote é aquele que oferece sacrifícios a Deus pelos pecados do povo e pelos seus próprios. Então não é assim, desistir do povo. Não, esse aqui não tem jeito, eu vou ficar do lado de Deus, vocês que se viram aí. Não. A missão nossa é até o fim. Esse povo de cabeça dura, muitas vezes, que volta no pecado, que sobe um degrau e desce 3, mas você está ali para lutar por esse povo, para interceder por ele. E outra coisa também, essa leitura, não só essa leitura, mas essa experiência de Moisés no Monte Sinai, na sarça ardente. Veja o monte, veja a montanha, veja o lugar do encontro com a presença de Deus. Naquele tempo, então, o monte era esse lugar, era este sinal. Mas todos os encontros com Deus que Moisés viveu, que Moisés experimentava, não era um encontro assim costumeiro, não era um encontro a hora que ele queria, quando ele bem entendia. Não. Deus tem essa coisa, né? Ele se revela, ele se esconde. Ele se revela, ele se esconde. Para a gente não se acostumar.
para as coisas não ficarem fáceis demais. Na nossa vida espiritual é assim. Deus se revela, e aí quando você, ué, cadê? Sumiu, se escondeu. Você tem aquela experiência de Deus, daqui a pouco você parece que, nossa, parece que eu não estou sentindo a presença de Deus. Você tem aquela oração que você parece que pega fogo, depois você passa mais de mês naquela aridez que você não tem nem vontade de rezar. Esse Deus que se revela e se esconde, quase que estivesse brincando, né, com a gente, mas é uma pedagogia. Pedagogia de gerar em nós a necessidade do quê? De buscá-lo, de subir um monte. Não esperar que ele esteja a toque de caixa ao nosso dispor. Por isso Moisés sobe o monte para se encontrar com Deus. E nós precisamos também subir o monte, gente. Se a gente não sobe o monte, a gente não faz a experiência do encontro. E hoje eu te pergunto, o que o monte hoje é para você? Qual a sua experiência de Deus? Qual é o seu monte? Essa é a pergunta. Para nós cristãos, o monte por excelência é esse aqui. É o altar do sacrifício. Esse é o monte para nós. Eis o monte. Por quê? Porque aqui é o Calvário. Aqui Jesus morre, derrama o seu sangue, ressuscita. Eis o nosso monte. Por isso eu não preciso mais subir montanha, não sei aonde. Eu preciso vir aqui, ó. É diante desse monte, deste altar. Mas, além desse, porque é claro, nem todo dia, nem toda hora você está na igreja. Mas a gente também tem você precisa ter o seu monte. Você precisa ter o seu lugar do encontro. E cada um vai encontrar o seu. Não é igual para todo mundo. Tem gente que o monte pode ser o quê? Quando você está fazendo caminhada, ali é o seu monte. Você pensa, você medita, você reflete, você canta, você reza. Você faz a experiência de Deus. Tem gente que o monte vai ser o quê? Aquele oratóriozinho lá na sua casa, que é o seu lugar de oração. Ali é o seu monte, ali você sobe a montanha, ali você sobe o teu Sinai. Mas você precisa ter esse lugar na tua vida. Esse lugar às vezes não vai ser geográfico. Esse lugar vai ser talvez uma experiência de fé. Sei lá, através da palavra, é na Bíblia. Padre, a minha experiência, o meu monte, o meu encontro é quando eu estou na palavra, quando eu abro a Bíblia. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Para outros, o monte vai ser o sacrário, o Santíssimo Sacramento. Estar ali no silêncio, adorando a Deus, buscando essa presença. Não importa, o importante é que você descubra e procure ter essa sede, essa busca, e ser fiel a este lugar da presença de Deus, do encontro com Deus na tua vida. O evangelho de hoje, tão curtinho, que é um evangelho usado para tantas mensagens, vamos dizer assim, que é aquele evangelho famoso que resume a Bíblia. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. Pronto, se você entendeu isso aqui, você está no principal. O resto tudo agrega. Mas se você não entendeu essa aqui, você ainda precisa subir essa montanha. E aqui, por que a igreja coloca este evangelho? Porque aqui nós temos veladamente a Trindade. Deus amou o mundo. Que Deus é esse? É Deus Pai. Deus Pai que constantemente está amando. E por isso Ele deu o seu Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho que é o amado.
Padre, mas aqui não está falando nada do Espírito Santo. Onde é que ele está? Quem mata a charada? Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Onde é que está o Espírito Santo? No amor, no verbo. Deus, mas o que é esse amar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, nada mais é do que o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai. Esse amor tem um nome, Espírito Santo. Quem não tem o amor, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de amor, que é tão forte, é tão grande, que é uma pessoa divina, é uma pessoa própria. Então nesse versículo está o mistério da Trindade, escondido: o amante, o amado e o amor. É claro que amante, não vamos pensar em outras coisas não, no sentido bonito, né? Olha aqui, o que está no meio é o Filho, o manto, né, vermelho, e aqui o Pai. Veja o olhar do Pai, do Filho e do Pai. O Pai está amando eternamente o Filho, está gerando o Filho em amor. O Filho é aquele que se sente amado. E somente quando estamos no Filho, em Jesus, o Filho eterno, é que nós também somos amados pelo Pai, como seu próprio Filho. E o Espírito Santo, ele contempla o Pai olhando o Filho olhando o Pai, porque Ele é esse amor, Ele é esse olhar do Pai, do Filho e do Pai. Então é nesse mistério de amor que nós queremos viver também, participando e vivendo entre nós essa dinâmica, também do amar, do ser amado e de ser, de certa forma, esse amor de Deus. Na vida de família, né? No relacionamento entre pais e filhos, aquele que ama, que gera em amor, aquele que precisa receber esse amor para dar-se conta de si mesmo, para viver, e ao mesmo tempo esse amor que sustenta e que nutre todas as coisas. São João vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. É a definição de Deus. Peçamos ao Senhor nosso Deus, embora incapazes de entender racionalmente a Trindade Santa, nos rendermos diante dela, adorarmos e trazermos a Trindade para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa oração, para o nosso pensar e para o nosso agir. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.